Charles Barlet, o modesto e erudito adepto. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Magia cerimonial é uma operação através da qual o homem busca forçar, pelo próprio jogo das forças naturais, as potências invisíveis de diversas ordens a agirem conforme o que se requer delas. Charles Barlet. Com o Sol em Libra, na casa 9, dia 12 de outubro de 1838, a alma de Charles Barlet, Albert Foucault, chega à Terra. Mas quem é esse adepto, tão famoso em diversos círculos ocultistas, que nasce em 1838? Em 1864, ele obtém seu bacharelado e em 67 a sua licença. Então ele vai trabalhar em cartórios, em registros ou fóruns. Nesse período, a França está inundada num renascimento do ocultismo, causada pela publicação dos livros de Eliphas Lévy. Pululam revistas espiritualistas, grupos, círculos, trocas de discípulos de Kardec, discípulos de Saint-Yves Alveidre, discípulos de Eliphas Lévy, sociedades de pesquisa de magnetismo, todos vão trocando artigos, pesquisas e se intercomunicando. Muitos anos antes da formação da Ordem Martinista de Papos, já estavam em contato Saint-Yves Alveidre com os documentos e estudos que ele recebia de Fabre d'Olivet, o Abade Rocat, Henri Delage, Henri Durville, Stanislas de Gaitard, todos participando de algumas revistas em comum. Os discípulos de Eliphas Lévy, que ainda estava vivo, o Barão de Spedalière e Fernand Rosier, que são discípulos de Lévy, vão participar da fundação da Sociedade Teosófica na França. São os primeiros membros juntos com Charles Barlet e também serão membros da Ordem Martinista de Papos e da Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Outra personagem importante é Maria Condessa de Caithness. Está ligada também aos círculos espiritualistas e que é a primeira presidente da Sociedade Teosófica na França. E um dos grandes nomes nesse momento é René Caillet, que é um personagem importante que em suas revistas ele vai reunir esses autores. Nossa história começa no ano de 1897. Eram 9 horas da noite, quando Jolivet Castelot e Gerard Dancos Papos, após um jantar, dobravam as esquinas da Grande Augustin um sábado para chegar a uma pequena e estreita rua escura na Rue de Savoie. Depois de terem percorrido a extensão, pararam em frente a uma velha casa de um aspecto triste que ostentava o número 4, onde aconteciam as reuniões ocultistas. Calma durante o dia e apertada como se perdida num bairro de não passageiros, formando uma espécie de beco sem saída onde os carros e pessoas apressadas dificilmente circulam, habitada por pacatos empregados, camareiros e modestos estudantes, a Rue de Savoie só não tinha comércio. Só havia uma loja, a Livraria Hermética do número 3, de Chamuel, editor e amigo de Papos e Sedir. A noite era uma rua deserta. Papos e Castelot subiram então uma escada íngreme, estreita, iluminada por uma lâmpada a óleo, e que levava a uma pequena porta no primeiro andar. Com as palavras escritas na porta, Ordre Martiniste, Initiation. Papos então deu 3 batidas na porta, e após uma pausa, um jovem,
Cedir, de paletó e fumando um cachimbo de barro, abriu e os recebeu. Apertaram as mãos e o conduziram a uma sala cheia de livros, onde estavam Oswald Wirth, secretário de Stanislas de Gaitá, e o Dr. Rosier, Fernand Rosier, discípulo de Eliphas Levi. Entre outros personagens da sala, havia um senhor com uma barba branca, parecendo uma barba de rabino, com os olhos profundos, mas um olhar e uma boca sorridente parecia não querer se aproximar. Então Cedir o apresentou. Esse é um dos nossos mestres mais eruditos e mais modestos. Este é um dos adeptos. O velho rabino era Charles Barlet, um filósofo pitagórico e influente membro do Conselho Supremo da Ordem da Rosa Cruz, assim como Cedir. Disse que ele também era membro de uma sociedade muito secreta no Oriente. Era um astrólogo e também um dos mais experientes ocultistas do grupo. Charles Barlet respondeu: "Não sou mestre, sou apenas um aluno mais antigo. Aprendo todos os dias." Mas como surgiu esse aluno mais antigo? Vamos contar um pouquinho dessa história. Albert Foucault nasce em 1838, em 1864 se forma, em 1867 obtém sua licença e começa a trabalhar em cartórios de registros. Aos 33 anos, ele viaja para o Egito. Não sabemos os motivos que o levaram ao Egito ou a entrar em contato com Max Theon como mestre espiritual, filho de um adepto espiritual. No mesmo ano, Helena Blavatsky também vai ao Egito e conhece Max Theon. Max Theon, à época, tinha 23 anos, era 10 anos mais jovem que Charles Barlet e seu pai era um cabalista, que havia herdado documentos, segundo alegam, da Fratres Lucis, uma fraternidade nascida em torno de 1400. Entende-se que Helena Blavatsky e Charles Barlet conhecem, na verdade, Paulo Metanon, o judeu cabalista, pai de Max Theon, também conhecido pelo nome de Leon Judas Bernstein. 2 anos depois, junto com Peter Davison, um dos mestres de papos, Max Theon inicia o círculo externo da Hermetic Brotherhood of Luxor. Nesse mesmo ano, Karl Kellner viaja ao Egito para conhecer a fraternidade. Então Max Theon apresenta Karl Kellner a Pascal Randolph Beverly. Ambos darão nascimento a fraternidades rosacrucianas posteriormente. Em 1875 é a vez de Helena Blavatsky e O. Scott entrarem para a Fraternidade Hermética de Luxor. Eles sairão no ano de 1878, 3 anos depois. Em 1880, então, Charles Barlet, junto com René Caillet, Barão de Spiedler, Camille Flammarion e sua esposa, vão se tornar membros da Sociedade Teosófica e alguns deles vêm daquele Instituto de Magnetismo e Psiquismo fundado por Hector D'Urville e Henri D'Urville em 1878. Outros vêm dos grupos da Condessa Marie de Quetigny, a Marie Saint-Clair. Em 1885 é o ano em que então Charles Barlet aparece como membro da Hermetic Brotherhood of Luxor, a Fraternidade Hermética de Luxor. 1887 é o ano em que os amigos espiritualistas e magnetistas recebem a aprovação do General Olcott para fundar o ramo Isis da Sociedade Teosófica. Então, é nesse círculo que Gerard Dancos finalmente conhece Charles Barlet, que já é o representante da Fraternidade Hermética de Luxor. Nesse mesmo ano, Papos então se afilia
a Hermetic Brotherhood of Luxor e atinge ao 1º grau. Charles Barlet, que já participava ativamente de outras revistas, participa então como secretário da revista L'Initiation e depois da revista Véu de Isis. Segundo René Guénon, a Hermetic Brotherhood of Luxor, nesse momento, ela era o círculo interno da ordem martinista. Não temos como comprovar isso, mas em 1887, Peter Davison vai mandar uma carta para Papus e para Charles Barlet, falando sobre uma possível perversão dos ensinamentos cristãos e da cultura ou espírito ocidental. É uma discussão que vinha acontecendo já desde 1884 até 86 entre o Abade Rocca, Stanislas de Guaita e também a Madame Blavatsky e o Subarral sobre interpretações da hierarquia dos mestres. Então, o Peter Davison, em 87, diz que a interpretação da sociedade teosófica do budismo está incorreta. Isso depois vai ser confirmado pelo Subarral, que também era um dos presidentes, um dos fundadores da sociedade teosófica. Até os dias atuais ainda se discute sobre essas perspectivas, mas a obra ficou, e isso é importante. Em 1888, Stanislas de Guaita manifesta então a parte externa da ordem cabalística da Rosa Cruz, e como um dos membros do conselho aparecerá o nome de Papus e de Charles Barlet ao lado de Stanislas de Guaita. No mesmo ano é então fundada a Sociedade Teosófica Hermes, aprovada pelo general Wolcott e fundada por Papus. Entre 88 e 1890, Gerard Ancos e Charles Barlet, entre outros membros, deixarão a Sociedade Teosófica. 1890. Mais uma vez, o espírito francês desperta, agora através da fundação da Igreja Gnóstica por Jules Donnel. Nesse ano, Charles Barlet será consagrado bispo da Igreja Gnóstica. Muitos membros daqueles grupos espíritas, espiritualistas e kardecistas participam dessa fundação e estão ligados ao início do movimento. No mesmo ano, Alberto Serac, um conde, funda a Oriental Esoteric Society e Charles Barlet será um dos seus representantes para Paris, Papus para a França e o Dr. Krumheller para a América. 1891 é o ano do lançamento pela livraria Samuel do primeiro livro de Charles Barlet, depois de muitos artigos, que é o livro A Evolução da Ideia. Nesse mesmo ano, Papus organiza então o Supremo Conselho da Ordem dos Superiores Desconhecidos, Superiores Incógnitos, a Ordem Martinista de Papus. E Charles Barlet é um dos seus membros. 1892, Papus e Charles Barlet assumem o controle do ramo francês da Hermetic Brotherhood of Luxor, e Peter Davison perde o controle sobre a França, mas fica com o seu ramo na Inglaterra. Max Theon e Charles Barlet e Papus continuam em contato. Papus é consagrado bispo na Igreja Gnóstica e declara que ela se torne a igreja oficial da Ordem Martinista. Ainda em 1892, Charles Barlet recebe o prêmio do Concurso Internacional de Pedagogia e Economia Política em Paris. Recebe uma medalha de bronze no Grand Prix da Sociedade Savante Científica Franklin e foi membro também de várias sociedades eruditas. Se dedicou também, com carinho e dedicação, à Sociedade de Astronomia e Associação Científica da França, e como uma das suas paixões era a astrologia, ele também se dedicava à observação, à astronomia. Em 1894, ele escreve o princípio da sociologia sintética e a evolução da sociologia.
Em 1895, ele publica a Instrução Integral. Ele vai se dedicar muito às instruções das ordens, da formação de alunos e de professores nessas escolas, tanto na ordem cabalística da Rosa Cruz, quanto a instrução aos iniciadores e aos martinistas. Nesse mesmo ano, ele também escreve uma obra se dedicando à arte, que é a síntese da estética. Seu aluno, Hatham, escreve o Tratado de Astrologia Judicial. Eles tentam trazer sempre o conceito hermético, esotérico, para as ciências modernas, atualizando esses conceitos e integrando. Em 1896, François Jolivet Castelot vai fundar, então, nesse período entre 96 e 97, a Sociedade Alquímica da França, e Charles Barillet vai ser convidado também a participar e vai escrever muitos artigos junto com Castelot. Entre 1896 e 1897, Charles Barillet publica A Arte do Amanhã, a pintura no passado e hoje. Nesse mesmo ano, Stanislas de Guaitá, o fundador, manifestador da parte da ordem cabalística da Rosa Cruz, deixa seu corpo, faz a sua grande transição, e esse vai deixar o Charles Barillet muito abalado e ele vai diminuir a sua participação em muitos desses grupos e sociedades. Em 1898, Charles Barillet conhece então o mestre Philippe de Lyon, junto com Papus, Sédir e os demais membros. Mas nesse caso, o Barillet permanece muito fiel, ao Max Theon, e como um adepto que ele escolheu assim como um professor. No ano de 1899, aos 61 anos, Charles Barillet resolve dissolver a seção da Hermetic Brotherhood of Luxor a pedido de Max Theon para dar uma ação ao movimento cósmico, que o Max Theon recebe então instruções espiritualistas junto com a sua esposa, Alma Theon, e eles vão fundar um novo movimento. Nesse mesmo ano, eles iniciam a publicação da Revue Spiritualiste, a Revista Espiritualista. Em 1900, Charles Barillet e Papus viajam a Argélia e encontram-se com Max Theon e com sua esposa Alma Theon. No ano seguinte, em 1901 e até 1903, Charles Barillet se torna o diretor da revista Tradição Cósmica e também é o grão-mestre da Hermetic Brotherhood of Luxor, o círculo externo. Então ele continua, ele dissolve a seção, mas depois ele volta e retorna como grão-mestre e continua como diretor da revista da Tradição Cósmica. Então ele fica de novo na frente de dois movimentos. Em 1904 lança então a revista Ciência Astral e fica publicando ela até 1907. 1906 é o ano em que o René Guénon entra em contato com um grupo de estudos independentes, que é gerenciado por Barillet e Papus. No mesmo ano, ele deixa o movimento cósmico e a revista e sai também do Centro Esotérico Oriental do Albert Sarek. Aos 70 anos, no ano de 1908, ele escreve, então, A Estrela do Oriente. E ele e Papus, então, fundam a Faculdade de Ciências Herméticas, no qual ele se torna o reitor, porque eles já vinham trabalhando esse projeto dos estudos psíquicos e estudos de ciências herméticas no grupo, e então eles agora começam com uma faculdade. Esse ano ocorrem os congressos, que Barillet também ajuda o Papus a organizar, o Congresso Espiritualista e o Congresso Maçônico. No ano seguinte, em 1909, ele publica A Evolução Social e Ocultismo. Em 1910, ele publica o livro Saint-Yves d'Alvedre, Nossos Mestres, e publica também as noções precisas sobre o arqueômetro e a missão dos judeus. Para Michelet e para outros
o Charles Bareilles ele estava na mesma altura que o Saint-Yves d'Alvedre, segundo eles relatam, em matéria de conhecimento e aprofundamento, até das ciências ocultas e herméticas. Em 1914, o Papus tenta então reorganizar a ordem cabalística da Rosa Cruz. E o Charles Bareilles era o representante e o herdeiro do Stanislas de Gaeta, conselho. Mas o projeto ainda fica sendo organizado. O Charles Bareilles emite umas notas dizendo que não é o momento, mas eles continuam. Até que em 1916, o Teder vai assumir a ordem cabalística da Rosa Cruz. E em 1918, o Chamuel e depois em 1936 o Victor Blanchard. Mas voltando aqui, nosso personagem já está também chegando aos 80 anos, que ele vai completar em 1918. Então, para ele está com muita atividade, muitas ordens, então ele vai deixando algumas, vai devagar, tocando devagar. Estamos no meio da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1916. Nesse ano, Papus, Dr. Gerard Dancausse, faz sua grande iniciação. Papus já era consciente da sua morte, como já havia dito para sua médica, para sua enfermeira, então ele mesmo assim, ele não já está numas rixas com o Charles Teder sobre a maçonização do martinismo ou não, e o presidente da loja Melquisedeque, que se tornou a grande loja da ordem martinista, é Victor Blanchard, que é um dos organizadores do Congresso e membro do Conselho Supremo também, e também presidente e fundador da loja Melquisedeque, em Paris. Nesse período posterior, os russos vão perguntar para o Charles Bareilles, por ser o mais antigo, quem é o sucessor do Papus, e ele diz que o martinismo é um círculo cujo centro está em toda parte, cuja circunferência não está em parte alguma. E antes de passar para o final do vídeo, para a grande iniciação do Bareilles, eu vou deixar uns trechos sobre o pensamento dele, sobre os assuntos principais do esoterismo e o foco que cada iniciado e iniciador deve dar, em vez de as querelas pequenas, as separações Ocidente-Oriente, ordem tal, ordem X, ordem Y, mas o foco real que precisa ser dado e que foi falado por Bareilles, foi falado por Sédir, principalmente também pelo mestre Philippe de Lyon. Vamos ler uns trechos do pensamento de Charles Bareilles. A filosofia esotérica, que elevando-nos acima de todas as nossas concepções restritas e individualizadas da universalidade das coisas, fará desaparecer as sombras, os terrores, as lutas absurdas de todo o sectarismo, revelando-nos a luz do único pensamento universal, a religião acima de todas as religiões, que abraça e que são apenas os seus diferentes raios refratários, a síntese de todas as teorias particulares, fragmentos da verdade total. Em suma, a revelação da ideia suprema, que se oferece ao nosso amor e exige a nossa participação a fim de a realizar. Sobre o final da guerra, Michele relata: Bem, ele perguntou a Bareilles, você já olhou como estão indo as coisas e as resolveu? Sim, o velho iniciado respondeu. Os aspectos são muito bons. Vênus, que é nossa protetora, está entrando em uma posição favorável. A segunda quinzena de julho será boa para nós e marcará o início do sucesso. Em agosto, a situação será melhor e em setembro ainda melhor. E em outubro melhor ainda. Vejo o fim da guerra antes do fim do ano. Como sabemos, isso ocorreu. Há um ponto, porém, acrescentou, sobre o qual tenho dúvidas: a Rússia. Em vez de encontrar orientação sobre isso, fiquei preocupado com Nicolau II e a morte do czar. De fato, com sua família já havia sido assassinado, embora ninguém no Ocidente ainda soubesse disso, e Bareilles já sabia, conforme relata Michele. Assim, terminando suas obras em plena atividade aos 83 anos, Charles Bareilles, Albert Foucault, faz então
sua grande iniciação no dia 29 de outubro de 1921. No mesmo ano, é publicada sua última obra, pós-mortem, que é Os Gênios Planetários, onde ele sintetiza, em sua última obra, ele sintetiza os gênios planetários, as influências astrológicas. Trago agora para finalizar o vídeo um pouquinho do pensamento de Charles Barley. O conhecimento dos superiores invisíveis, que através da hierarquia divina, nos podem ligar à cadeia das realizações imortais, permitindo-nos cooperar de forma útil e alegre na harmonia universal. O misticismo, a humildade e a fraternidade caritativa são as condições necessárias para obter um poder verdadeiramente fecundo no mundo das realizações materiais. E mesmo no campo das segundas causas, onde nascem as formações reais, são essas as primeiras condições impostas a qualquer estudo saudável do ocultismo, seja qual for o grau. Em essência, ele diz que antes de praticar o ocultismo, precisa-se de misticismo, humildade, fraternidade caritativa. Existem 3 poderes essenciais no mundo real, aqueles que chamamos Deus, a natureza e o homem. O que é toda a nossa civilização, senão uma adaptação da força à matéria, adequada à nossa vontade. Os fenômenos psíquicos são apenas uma nova confirmação do poder da nossa vontade. O que é a iniciação para Charles Barclay? A iniciação tem por finalidade e por efeito o de abrir os mais sagrados santuários somente àqueles que estão decididos a consagrarem-se à salvação da humanidade, como humildes servidores da divindade. Espero ter conseguido colocar bem, que o martinismo ele não surge de 2 pessoas se encontrando num café, ele surge de vários movimentos que existem antes, séculos antes até, e que vão se encontrando até que essa síntese é formada com o auxílio de outras ordens iniciáticas e outras iniciações. Então o martinismo ele se torna uma síntese, a ordem martinista a partir do Papus. É isso? E espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido compreender o papel do Charles Barclay na fraternidade e para o Ocidente como para o Oriente, para toda a contribuição que ele deu, E é isso. Pode deixar seu like, sua curtida. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. A chave Pix para contribuições, se você gostou, é osmestresdopassado@gmail.com. E deixe seu comentário também e compartilha. Um forte abraço a todos.